hoje, 7 de maio de 2025, um Gratidão no ar. Estamos iniciando mais um podcast, como sempre, gente, trazendo convidados especiais, né, aqui no nosso estúdio, né, que vão dar ótimas informações para vocês, né, nossos seguidores. E hoje estamos recebendo em nosso estúdio Flávia Azevedo, presidente da ONG Mar Azul, e Renata Cardoso, nutricionista. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, né? Olha, a ONG Mar Azul, ela é voltada, gente, para abraçar a causa dos autistas e familiares. Sejam bem-vindas, Flávia e Renata, que vão responder as perguntas para a gente, né? E a ONG Mar Azul existe há 5 anos, um grupo de mães à procura de investigação e terapia para pessoas com transtorno do espectro autista, recebendo muitos pedidos de ajuda. Hoje estamos aqui com a Flávia Azevedo, mãe de uma criança autista, constrangida já com o sofrimento, né, das mães de crianças que não tinham, às vezes, um tratamento digno na época, né, e ela resolveu abraçar essa causa. E foi fundada, né, a partir da sua decisão, a ONG foi fundada em agosto de 2024, é isso aí, 2024, que ela abriu um espaço aqui em Angra dos Reis, custeado por sua família, né, Flávia? A partir dessa atitude de amor, alcança voluntários de várias áreas de conhecimento. Atualmente, a ONG Mar Azul presta assistência a autistas de todas as idades e nos 3 níveis de suporte, com terapias nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, aula de desenho, recreação dirigida, terapia funcional e nutrição, que é a especialidade da Renata, né? Vamos começar perguntando, Flávia, é o seguinte: a ONG Mar Azul existe basicamente para atender quem e quantos são atendidos hoje na sua ONG? Boa tarde, né? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de você estar recebendo a gente aqui hoje para mostrar o nosso trabalho e a importância dele, né? Hoje, a ONG Mar Azul, na verdade, a ONG Mar Azul foi criada para as crianças do espectro autista. A gente entende que tem outras síndromes, né? Mas hoje a gente não consegue abraçar todo mundo. Muitos pais perguntam isso sobre o TDAH, o TOD. A gente ainda não consegue, espero que lá no futuro a gente consiga, mas a ONG Mar Azul hoje é especificamente para as crianças do espectro autista, né? E hoje já atendemos de 120 a 150 crianças com terapia multidisciplinares, né? São terapias constantes. As crianças autistas elas não costumam ter alta, então é um tratamento contínuo. E para a gente abrir vaga, a gente precisa de mais espaço, mais profissionais, porque aquelas crianças não têm alta regularmente. Pode ter de uma ou de outra, mas a terapia é para a vida. A vida toda, né? Quando foi que você teve a ideia de fundar a ONG Mar Azul? Flávia? Então, eu também sou mãe de uma criança autista, né? Sou profissional da saúde, mas a gente não sabe o que é o autismo, até sofrer na pele o que é autista, né? Não porque só tem uma filha autista, mas por entender a necessidade que as mães e as crianças precisam. Que eu comecei a ver, mesmo eu tendo plano de saúde, eu comecei a ver que a gente não conseguia o tratamento, né? E aí eu vi a dificuldade das mães também, que a gente acaba sendo uma família. Quando você descobre que tem um filho autista, um pai fala com o outro, um liga para o outro, a gente pega informação, a gente faz essa troca. E aí a gente vê que tinha muita criança esperando. Criança com nada também. Você também demorou um pouco até perceber que sua filha era diferente, né? Sim, eu até notei um pouco mais rápido que outras pessoas, talvez por ser da saúde, né? Eu tenho outros filhos, mas eu notei que ela era diferente, né? Isso que tem que as mães têm que prestar atenção, porque, evidentemente, 1, 2, 3, 4 filhos, mas não pode chamar atenção por eles terem comportamentos diferentes. Aí a mãe tem que dar mais atenção para ter que procurar um diagnóstico, saber se realmente o que está, né, acontecendo. É porque o diagnóstico precoce, né? Você ter o diagnóstico. Porque muitas pessoas falam, né? Profissionais também. Ah, mas a gente fecha o diagnóstico com 2, 3 anos. Mas especialistas relatam que quanto antes você começar as terapias, mais chance de dependência futura essa criança vai ter. Né?
teu cérebro está aí na fase de formação, né? Então, você tratar essa criança lá no início, a chance dela estar sendo mais sociável, poder trabalhar, desenvolver ao longo da vida, porque a gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, a gente precisa do aspecto aí não tem cura. E os pais não são eternos, né? Então, você tem que, enquanto você está do lado do seu filho, procurar esse tipo de tratamento justamente com esses profissionais, né? São vários profissionais que atendem na sua clínica, né? Isso. Hoje a gente já é composto de umas 25, 27 profissionais, né? Multidisciplinares, entre fono, psicólogo, nutricionista, psicopedagogo. Ó, gente, vou esquecer de alguns, mas é todas as terapias, né? Exatamente. Por que as pessoas com TEA fazem na unha exatamente? As crianças Também, e as crianças, então, Entendem? O que eles fazem lá? lá na ONG, eles fazem a terapia multidisciplinar, né? Por exemplo, a terapia ocupacional, trabalha a parte sensorial da criança, textura, né? Porque a maioria tem muita dificuldade, depois entra aí na parte da Renata, que é a seletividade alimentar. O sensorial deles são muito aguçados, né? E toda essa parte cheiro, textura, barulho, audição, eles têm essa parte mais aflorada do que a gente no normal. Então, incomoda. Então, assim, a terapia ajuda a melhorar a condição deles. Renata, a criança autista, ela come de tudo? Então, boa tarde a todos. A criança autista tem algumas que comem, não tem nenhum problema com seletividade, são bem poucas as crianças, mas a maioria elas são bem seletivas. Elas escolhem um tipo de alimento, então, posso usar como exemplo a Valentina, que é minha paciente, filha da Flávia, ela só come arroz, carne e farofa. Comida seca. A carne tem que ser quadradinha, não pode ser outro tipo de proteína, frango, por exemplo. Não pode. Eu acho importante deixar registrado que assim, a criança que começa a fazer a terapia, ela não pode ser atrapalhada de alguma outra forma, principalmente na escola, porque aí os colegas também querem entrar com outra alimentação. Então, isso dá um bug neles, né? Porque eles estão acostumados com aquela alimentação. Os pais Então, não podem forçar, né? não, de forma alguma. Isso que é importante colocar para os nossos seguidores. Não adianta forçar a criança a comer. Vai tomar e comer esse molho, não pode. Inclusive, as crianças autistas, eles têm como essa questão de estar forçando, eles começam a criar uma fobia. Tem a anofobia, que é uma fobia pelo alimento mesmo, porque eles entendem que aquilo é uma coisa perigosa para eles. Então, eles não têm esse discernimento que aquilo ali é para nutrir o corpo dele, que é para nutrir, é para se alimentar. Eles não sabem quando têm fome, eles não têm esse tipo de sensação de fome. Por isso, na maioria das vezes, eles têm essa questão da seletividade E a alimentar. importância de se procurar um nutricionista para poder fazer uma agregação mais adequada para aquela criança, né? Quais as metas dessa ONG que vocês precisam que aconteça para não só continuar atendendo, mas também para atender ainda melhor? Então, a meta da ONG é ir muito longe. Nosso projeto é Clínica Escola, né? É um projeto que a criança entra de manhã e sai à tarde, que é saúde, esporte e educação. Mas como assim, Flávia? Não vai para a escola? Não, ele vai para a escola. Mas se a criança tem suporte 3, que ela precisa de um cuidado maior, ela pode estar inserida com a gente. Mas isso não é uma imposição. Isso vai através de laudo médico, através da opção da mãe, né? Por exemplo, a minha filha, suporte 1, ela pode fazer saúde, esporte lá. À tarde ou de manhã ela vai para o ensino regular. Né? Porque o que é inclusão? Né? A gente pensa, a gente manda nosso filho para a escola, às vezes, muitas das vezes não tem mediador. Aí, nós uma de 30, 40 crianças, o professor não é culpa do professor, não. Como ele vai dar conta de 40 crianças, mas uma em sala de aula, suporte 3, muitas das vezes não falam. Né? Então, é difícil para o professor e é difícil para os outros alunos também que não entendem o autista, né? Porque também não conhecem, não é obrigado a entender. Hoje a gente já faz muita divulgação do que é o autismo, mas ainda está muito aquém. Né? E a criança pode sofrer por para a sociedade. As outras crianças não entendem, né? O que aquela criança
tem de diferença. Sim, e eles são, mesmo adolescentes, eles são muito inocentes. Eles são, eu falo puro, porque eles não têm essa maldade que nós, seres humanos, temos. Então, e eles também não é por maldade, eles não entendem o sarcasmo. Às vezes uma brincadeira sua, que é uma brincadeira, ele entende como é sério. Né? A minha filha falou, você está tão gatinho, eu não sou o bicho gato. Então, assim, eles não entendem o sarcasmo, e às vezes não é maldade. Mas acontece que isso traz um bloqueio deles muito grande de ir para a escola. Então, a ONG vai dar esse suporte para essas crianças e a opção é do sempre dos pais. Quer que vá para o seu amigo lá? Bacana, vai. Mas a gente já escuta muitas mães, por isso foi a vontade da escola, que tem um espaço especializado para eles, principalmente para quem precisa mais. Renata, existe algum alimento que seria proibido da criança, assim? Ou que pode desencadear, por exemplo, uma crise? Então, a criança autista, ela tem, na maioria das vezes, ela sofre muito com a parte intestinal, que é a disbiose. Então, eu sempre oriento que a questão isso não é científico, tá? Isso está sendo um estudo sobre o glúten, né? O trigo, eles, sim, eles São sensíveis. são sensíveis. São sensíveis à caseína também, eles são bem sensíveis à caseína. Então, assim, a maioria, mas não é um estudo comprovado ainda. E você acha, Renato, que nos tempos de hoje, com as dificuldades que os pais têm, né, muitos desempregados, você acha que está fácil mudar a alimentação de uma criança? Como está essa situação? Não, e isso é uma realidade que eu acabei tendo que ver na ONG. Porque as pessoas que são assistidas lá, as famílias, elas não têm uma condição financeira muito boa. Então, uma criança, por exemplo, com intolerância à lactose, e isso eu presenciei na ONG, e eu falando com a família, olha, eu preciso que vocês mudem do leite, né, vamos usar um leite zero lactose, e os pais falaram assim, doutora, a gente recebe cesta básica de doação, como que eu vou falar para a pessoa que me oferta que eu não posso receber sem eles? Então, isso corta o coração da gente, né? Mas, se Deus quiser, o projeto vai para frente, a gente vai conseguir dar essa qualidade de vida para essas crianças, que elas precisam muito disso. Flávia, o autismo é considerado uma doença? Não, o autista ele é a parte do neurodesenvolvimento das crianças, né? Ele não é uma doença. E aonde afeta o neurodesenvolvimento? Na parte sensorial, na comunicação, na interação, né? Eles são diferentes. Não é uma doença, né? É uma característica, mas também não é um mundo azul, igual todo mundo coloca. O autista é um mundo azul, não é? Cada um com as suas limitações. Muitas das vezes é que a gente não está acostumado. Quando a gente fala em autismo, muitas das vezes o autista ele não vem sozinho. Ele vem com outras comorbidades. E aí, né, porque a gente vem e tem os problemas do déficit intelectual, né? O TOD, o TDAH. E aí vai complicando, porque ele não está sozinho. Porque muitas das vezes, quando você vê o autista só autista, ele consegue desenvolver bem, né? Tem as suas limitações, mas consegue. Eu já conheci uma engenheira, mãe de 3 filhos autistas. A gente vê quantos, né? Vamos tirar essa, não fala, essa coisa que o autista ele não pode ser uma pessoa independente. Com suas limitações, sim. Hoje a gente já vê que tem artista, jogador de futebol, mestre, são autistas, mas precisa de tratamento. Tá bom? Então, para os nossos seguidores saberem que significa transtorno do aspecto autista. TOD é transtorno positivo, e o outro é o TDAH. TDAH, que É a parte, como é que eu vou falar, Renata, do TDAH? Ele tem dificuldade no aprendizado, distraído, vamos botar assim, isso aí. É mais fácil, né? Porque a pessoa que diz, eu tenho TDAH, eu começo a fazer uma coisa, ele não fixa numa coisa, né? Você está ali olhando, acho que eu tenho, tá? Eu começo a olhar uma coisa, já quero fazer outra, e eu nem terminei aquela ainda. Exatamente. Fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não termina nada. É isso aí. Para o autismo, existe quais tipos de tratamento, além de educação, atendimento multidisciplinar com os profissionais especializados nessa área? Qual tipo de tratamento, além disso, os profissionais? O autismo, o que eles necessitam mesmo essa terapia multidisciplinar, né?
que hoje a gente já tem a terapia ABA também, que é uma terapia que massifica, né? Mais constante, terapia mais constante, porque o autista quanto mais terapia, melhor, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, foi o lançamento do nosso. É isso que eu queria que você falasse. Vou sobre falar esse aqui. projeto. Quero agradecer ao Clube Marinas, ao Felipe, que abriu a porta do clube para a Onda Mar Azul e para nossas crianças do espectro autista. Hoje a gente teve nossa primeira aula de vela. E quando eu procurei por essa aula de vela, ele falou assim: nossa, a gente nunca fez para autismo. Como seria? Né? Eu falei assim: não sei também como seria. Aí ele começou a pesquisar, mandou vários artigos para mim, e hoje foi uma maravilha, gente. Tem as fotos, depois eu vou te mandar. Queremos A mandar filmagem também foi uma isso. coisa linda, a interação das crianças com autismo. Nós não tínhamos só autista de suporte 1, a gente tinha autista de suporte 3, não verbal, e ele foi muito bem. Né? Ajudou a velejar. Olha, tá vendo, gente? Tudo novidade. O autista não verbal, já ouvi falar não verbal, e ele falar, vem, vem. Gente, eu fico arrepiada. Falar mãe. Maravilhoso, Então, assim, a gente tem maravilhoso. muitas crianças que não falavam na ONG, crianças de 8, de 10 anos, que o pai hoje relata, e as escolas também perguntam, mas onde você foi adotando? Na ONG Mar Azul. Não tem preço, esse é o pagamento do trabalho que a gente faz, a evolução dessas crianças. Esse é o pagamento. Renata, vocês também atendem as famílias, né, para passar a alimentação, não só a criança, né? Pai, mãe também, vocês auxiliam nesse cuidado com a alimentação na família também? Então, mais a criança, né? Mas aí eu e a Flávia entendemos também que as mães deveriam ter esse cuidado também. E aí, quando eu também tenho pós na saúde da mulher, comecei a fazer o atendimento também das mães para elas se sentirem acolhidas, né? Sendo tratada ali também, porque tem muitas mães que não lembram nem qual foi a última vez que foi no médico, né? E tem mulheres ali que já estão entrando na menopausa, então eu faço esse atendimento também na parte nutricional. Isso é importantíssimo. Não só focado na criança, a Sim, família é sim. importante também, né? Falando da alimentação da criança autista, o que provoca essa coisa deles ter essa sensibilidade a texturas? Assim, a gente não sabe o que é, né? A gente sabe que eles escolhem o paladar do que eles querem comer. Tem que dar, e só Tem que isso ser que eles querem comer, né? Exatamente. Para poder eles alimentarem. Sim, Se alimentar. muitos deles acabam até entrando num nível de desnutrição porque eles não conseguem chegar aos alimentos corretos. E isso a gente entra com suplementação. Lá na ONG a gente também tem a terapia alimentar, que faz com que eles aprendam novamente o que são os alimentos, porque todas essas crianças passaram pelo processo de introdução alimentar, com 6 meses, assim como a Valentina também. Comeu muito bem até um certo período e depois deixou de comer. Isso é muito frequente. A maioria das mães chegam, mas ele comia até 1 ano de idade, ele comia muito bem, chegou 2 anos, ele parou de comer. Então, assim, é como se eles esquecessem completamente aquela alimentação, e ali é um trabalho de formiguinha. Tem medicamentos, Flávia, que atenuem as crises? Que pode falar sobre o canabidiol? Porque tem muitas mães tratando de autistas. Sim, o canabidiol tem feito um efeito muito bom nas crianças, mas isso quem só pode prescrever isso é o neuro, né? E o psiquiatra é a critério médico, né? Somos nós que definimos se a criança precisa do canabidiol ou do risperidona e outras, né? Mas isso já é um tratamento paralelo. Sim, paralelo e Acompanhado com o psiquiatra. e com o neuropediatra, né? É um tratamento também contínuo. Vai parar de tomar remédio? Pode ser, mas a maioria não para. Muda a medicação, diminui a dosagem, mas sempre tem a necessidade de estar tomando alguma coisa. A acupuntura pode ajudar no tratamento do autista? Eu acho que sim. Se eles aceitarem, né? Ele vai muito da criança. Vai muito da criança Então, aceitar. né? Qual mensagem, Flávia, que você deixa aqui para as mães, né? Como presidente da ONG Mar Azul, falar para as mães que estão vendo comportamentos diferentes no seu filho e acho que acabaram de receber diagnóstico de TEA. Então, Difícil, né? Uma mãe. Não é fácil a gente receber o diagnóstico, não é. A gente
sempre sonha com tudo dentro da normalidade. Né? Quando a gente vai engravidar, ter uma família, a gente gostaria que fosse tudo dentro da normalidade. Mas a gente sempre quer, né? A gente está aqui na Terra, e Deus sabe o nosso destino. E eu falo para essas mães que não desistam dos seus filhos. Né? Mãe não desiste, mas que reforce, mas que não tenha vergonha do diagnóstico. Receba, vá à luta. Porque mãe de autista é luta todo o tempo. Não tem descanso. A gente briga pelo direito do BPC, do LOAS, a gente briga pelo direito das terapias, a gente briga pelo mediador na escola. É uma luta constante. E a gente luta para eles também terem soltar o sol na sociedade, que é de direito deles também. Hoje, a cada 36 crianças que nascem, uma tem um espectro autista. Então, isso está bem grande. Né? Eu queria falar aqui também que nós temos vários projetos de lei que a gente encaminha, porque não é só estar ali, a gente precisa de políticas públicas para mudar essa história. Né? Você concorda, Flávia, com o fato deles, por exemplo, para pagar, para ajudar uma mãe autista, ela não possa trabalhar, por exemplo? Não concordo com isso. Eu acho que Queria falar um pouco mais sobre esse assunto, que é importante para o nosso seguidor, que está nos ouvindo agora, e tem vontade de trabalhar fora, mas se o filho recebe, não pode, né? Então, tem... Meu entendimento, né, como mãe, como uma mulher que trabalha fora, porque nós, além de sermos mães, a gente somos mulheres, esposas, dona de casa, mas nós também precisamos do nosso autocuidado. Não é porque você é uma mãe de autista que você não tem que ter sua vaidade, você não tem que se cuidar, não tem que deixar de ser mulher. Mas como que uma mãe faz isso se ela recebe um auxílio para o filho de um salário mínimo, mas ela tem que abrir mão do direito dela de trabalhar? Trabalhar, exatamente. É o contramão. Ah, mas ela já recebe um salário mínimo. Você já viu o preço das medicações dessas crianças? Já viu o preço da alimentação de uma criança seletiva? E aí ela não pensou isso, ela tem roupa, ela tem material de higiene, alimentação. Como que você faz isso? Muitas das mães também pagam aluguel com esse dinheiro. Exatamente. Muitas das mães não têm o apoio do pai. São sozinhas. Então, na minha opinião, a mãe deveria receber também o auxílio. Tanto para ajudar, porque provavelmente essa mãe vai pegar esse auxílio dela vai empregar no filho também. Mas que ela tem direito também. Ou que não perca, se ela puder, tiver a oportunidade de trabalhar. Se tem alguém em casa, um filho mais velho, uma filha que possa olhar aquela criança, porque ela não pode trabalhar para buscar uma qualidade de vida para a família melhor. Aqui, Flávia, em Angra dos Reis, você conhece alguma clínica, algum local que tenha esse tratamento que você oferece? Particular, sim. Pela rede pública, não. A rede pública ela tem assim, nos postos de saúde, né, nos CAPs. Mas carece de alguma coisa mais mas um local específico de terapia multidisciplinar igual ao nosso, não. Gratuito, não. E se por acaso nosso seguidor estiver, nos ouvindo, tiver com esse problema e quiser entrar em contato, onde vão te encontrar? Então, nosso endereço fica ali na Rua Frei Inácio, número 43. Mas vou dar a localização. Quem conhece Angra sabe o Colégio Nazira Salomão? Frente ao Colégio Nazira Salomão. É em cima da confecção de bolo. Em cima da confecção de bolos, tá? Vocês podem procurar ali, né? De repente. Tem vaga ainda para colocar as crianças ou não? Não, a ONG é porta aberta. Ela tem uma fila de espera hoje de mais de 300 crianças. É mesmo? É mesmo. Olha a necessidade. Está na hora do poder público ingressar nessa, né, Flávia? Então, nós estamos aí tramitando um apoio da prefeitura, que eu tenho certeza que vai sair, que é a oportunidade que nós vamos ter para abranger o projeto e abraçar mais crianças, porque a ONG ela não tem limite de idade. Né? Hoje a gente atende de 1 ao adulto, né? Da criança, adolescente e adulto. Então, a gente não tem limite de idade nem de suporte. A gente atende todos. Eu falo essas crianças para mim todos são crianças, mas a gente atende todos. Gente, o tratamento ali é tudo gratuito. Gratuito. Né? Fala dos cursos também que eu... Então, hoje a gente também tem uma parceria com o curso WP, que é de um profissional da ONG, esse curso, ele é psicólogo da nossa ONG, tem muita água. Ele ofertou aos pais, com parceria com a ONG, 5 cursos profissionalizantes. O pai vai escolher dentro daquela gama que é bastante cursos. Mais de 50, 60. Para fazer ali
o curso, é totalmente gratuito esse curso, e só paga o diploma que é 10 reais. No final do curso, se a pessoa quiser pegar o diploma, se não quiser só fazer o curso, também não precisa pagar os 10 reais do diploma. Mas ele tem vários cursos, elétrica, NR, então pais que estão fora do mercado de trabalho, estão precisando se qualificar. Esse curso engloba as famílias da casa. Esposa, marido, irmão, se o autista também tiver como está desenvolvendo, também pode fazer. Então tem inglês, espanhol, elétrica, NR, saúde, beleza, manicure, sobrancelha. Então, assim, a mãe que, né, não pode trabalhar fora, carteira assinada, ela pode fazer uma sobrancelha em casa, fazer uma unha para ajudar. Então, Nossa, isso é importante, né? Uma informação muito importante. Renata, o que você pode dizer para uma família que tem um autista sobre a importância da nutrição e do acompanhamento com uma nutricionista? Então, a importância da nutrição, que normalmente são crianças, né? E a parte nutricional, se não for bem aplicada, isso vai refletir em várias outras situações no desenvolvimento dessa criança, porque, afinal de contas, sem alimento a gente não vive. Então, vai ter um problema no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento do corpo mesmo da criança. E é muito importante também, que eu tenho uma parceria muito grande com a Fono, porque através da fono, o trabalho da nutrição flui muito. A gente tem um relato de uma mãe, de uma criança, Ian, né, que ele não bebia nem água, e ele hoje toma sorvete. Foi um belo trabalho da nossa fono, que estimulou bastante. Uma criança que não falava também. Hoje ele toma sorvete, fala de tudo, e é isso. Focar bem mesmo na alimentação, não é só a nutricionista fazer o trabalho dela ali com a criança, que chega em casa tem que ter o trabalho também dos pais, para que ela venha com um bom desenvolvimento nutricional. Né? Flávia, olha, eu adorei as informações que vocês trouxeram para os nossos seguidores, para as famílias que estão enfrentando esses problemas, né? Podem procurar se orientar, de repente entrar na fila também. Com certeza. Está vendo que tem tantos profissionais dispostos voluntariamente para atender essas crianças. Será ajudar no desenvolvimento delas pela vida, né? Porque é uma coisa que não tem fim, né? Não tem alta, mas tem tratamento, sim. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Flávia, para os nossos seguidores? Eu quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade, porque é sempre bom a gente estar falando do autismo e do projeto, porque a gente está lá no cantinho, é um trabalho que quase ninguém vê, mas a gente está ali fazendo a diferença na vida de muitas famílias e de muitas crianças. Quero aqui agradecer principalmente aos profissionais da ONG, que é um ato de amor, e sem eles eu não sou nada. Eu pago espaço, eu custei, mas que seria um espaço sem os profissionais, né? Então, assim, meu agradecimento. Eu sou grata a Deus, eu fico até arrepiada, porque tantos profissionais aderem, às vezes eu abro no Instagram e tem gente, eu quero ser profissional, eu quero ser voluntário na ONG, como eu faço? Uma profissional, uma neuropsicóloga, neuropsicopedagoga. Ela é de São Paulo. Eu quero, Flávia, mudar para Angro, tratar minha filha autista de 17 anos cega, na sua ONG, porque quero ser voluntária na sua maravilha. É um trabalho de Então, amor. assim, é um trabalho de amor, e cada dia a gente recebe mais profissionais. É uma coisa assim que eu jamais esperaria. Eu achei que eu faria a diferença em alguma coisa, mas não tanta diferença. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Você, Renata, quer acrescentar alguma coisa para os seguidores que estão questão do voluntário, né? Ela falando isso, eu me emociono, porque assim, Deus deu um dom para a gente, né? Nada mais justo do que a gente possa estar ofertando. E agradecer a ela essa oportunidade que ela deu. Eu sou muito feliz, eu me realizo como profissional lá. E dizer para os pais, quem tiver com dificuldade de seletividade alimentar das crianças, procure a ONG. Lá nós temos 3 nutricionistas voluntários que trabalham cansavelmente para estar dando uma boa qualidade de vida para essas crianças. Agradecer ela aqui também, né? Porque quando a ONG não tinha, eu não esqueço nada que ninguém faz por mim e pelas pessoas. Eu sempre sou grata. Eu acho que nós, ser humano, não podemos deixar de ser grato. Né? Eu acho que o grande defeito do ser humano é a ingratidão. E isso eu tento praticar, não ser ingrata com as pessoas. Né?
Quando eu quis montar a ONG, que eu peguei a Renata numa sessão na Câmara, né, que eu escutei que ela era terapeuta hábil, ela desceu o fui atrás. Falei, vem cá, me ajuda. E ela falou, Flávia, eu vou atender online, porque já a gente não tem espaço, a ONG já vai ter seus primeiros atendimentos. E começou a atender os pais, fazer o laudo, tudo online. Então, assim, deu start para a ONG sair do papel, né? E a gente começar o nosso trabalho. É nossa coordenadora técnica, é uma profissional maravilhosa. Né? A gente não está fazendo fitando pavão, não. Tanto que é nutricionista da minha filha. E ela sabe que eu sou brigona, eu pego. Então, assim, eu quero agradecer muito a Renata, a todos os profissionais da ONG, porque a gente está fazendo a diferença na vida dessas famílias. Com certeza, com certeza. Um projeto maravilhoso. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Hoje aqui na Infantiva. Agradecer aos nossos seguidores, né, que sempre estão atentos às nossas entrevistas, agradecer a nossa produção, o Cadu veio lá do Parque Mundo do Carro para nos atender, também aos nossos patrocinadores, que é o iPrasa, o Seu Churrasco Profissional, Mercadinho Quase Tudo, Gráfica Dois Amigos, né, G2A, e os outros colaboradores da Angrativa. E até a próxima entrevista, na quarta-feira, dia 14 de maio, estaremos aqui com os novos entrevistados. Eu posso fazer um agradecimento? Sim, pode fazer. A gente não pode esquecer dos parceiros, né? Eu tenho uma parceria boa com o vereador do turismo. Ele ajuda muito desde a fundação, né? Hoje mesmo ele estava lá no passeio na aula de vela. Ele foi um interlocutor do Primarinas com a gente. Nos ajuda nos projetos de lei. Hoje a gente tem Cinema Azul, esqueci de falar, que é um projeto de lei que eu sugeri a ele, ele abraçou, que é uma sessão totalmente inclusiva, especial. No segundo domingo do mês, é uma sessão especial, luz mais baixa, som mais baixo, e eles podem circular, né, dentro do cinema. Então, é um projeto de lei do Gabinete do Dudu. Hoje a gente subiu também um projeto de seletividade alimentar, adaptação das escolas públicas e privadas para a alimentação do autista, a partir do laudo médico. É um projeto de lei. Nossas festas está sempre colaborando. Deputada Célia Jordão também sempre nos ajudou, nos ajuda. Jorginho Bru ajudou agora nesse evento de Páscoa. Então, assim, e todos os parceiros, né? Vocês me perdoem de eu esquecer o nome de alguém, mas, assim, tem o meu irmão aí, o Luan, que é funcionário público também do trânsito. Todo ano ele faz aquele jogo de futebol para arrecadar as caixas de bombom, Fla-Angra, o Bonfim, Vila Velha, todo ano a Adélia, e a gente consegue arrecadar. A ONG Ama nos ajudou também com o chocolate, quero meu agradecimento. A gente não pode perder a oportunidade de agradecer essas pessoas, né? E a gratidão sempre é bem-vinda, né? Gente, até lá, estou Angrativa na área e Angrativa no ar. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado muito da entrevista, porque nós adoramos. Conhecemos muita coisa, né? Informações que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada. Diz aí, tem o melhor para oferecer. Angrativa Comunicação é para você. Angrativa Comunicação.